E aí, pessoal, bom ou não? Bom, né? Passando aqui como eu tinha prometido, eu vou disponibilizar três aulas grátis do curso e espero que vocês gostem. Aproveitem as aulas que vai dar para você aprender muito nessas três aulas. Apenas três aulas do curso eu vou deixar para você grátis, para você conhecer o nosso curso e ver a qualidade dele. Um abraço a todos, segue a aula. Pessoal, estamos aqui no módulo 3, né? Vamos responder os exercícios do módulo 3. Espero que você tenha feito o seu antes de ver o vídeo, que é muito importante que você responda seus exercícios com suas palavras. Como eu disse, não precisa estar igualzinho, tem que ter parâmetros, tem que estar falando praticamente às vezes uma coisa. Não precisa estar igual. Então vamos lá? Quais são os 4 pilares que sustentam um bom gerente? Pessoal, o primeiro pilar é a postura. Como é que eu vou te falar? Tem muita pessoa que é líder e ganha oportunidade de líder, mas não tem postura de líder. É o tempo todo brincando no serviço, o cara passa a mão na bunda do companheiro, umas brincadeiras desrespeitosas. Então, o engenheiro da obra, o seu superior, se vê você com a postura dessa, ele vai falar, pô, esse cara não serve para liderar nem ele mesmo. Então a postura é muito importante. Engenheiro recém-formado aí, desculpa, sai da faculdade, o cara chega na obra, essa molecada nova, vamos estar falando de videogame, de jogo, entendeu? Postura, gente, postura. Gerente tem que ter postura de gerente, engenheiro tem que ter postura de engenheiro e assim por diante. Até na sua casa mesmo, gosto muito de citar a família, até na sua família, se você não tem a postura, você perde o respeito até dos filhos, né? Aí o segundo é o social, é um dos mais importantes que eu acho também num líder. O líder ele tem que ter uma postura de líder, mas também ele não tem que ser carrasco. Primeiro que os tempos mudaram, eu sempre falo isso, que os tempos mudaram. Não existe mais esse negócio de líder parecendo um coronel da polícia, fala com os outros, fala igual a polícia fala com o marginal, fala bravo. Não. Você deve agir com educação com seu colaborador, deve abrir espaço ao seu colaborador também para colocar ideias. Só assim você vai ter o respeito do seu colaborador. E com isso, você ganha o respeito do colaborador. O colaborador trabalha para você, nem para a empresa não é, ele trabalha para o líder. E quem vai crescer, o gerente ou o engenheiro, o encarregado de obras, num palavrear bem simples, é o peão, é o colaborador. Sem ele, você não chega a lugar nenhum, certo? Isso é uma dica que eu te dou importantíssima na sua carreira de líder. E esse social é muito importante também, que até para dispensar um funcionário, o cara tem que saber dispensar um funcionário. Eu dispenso um funcionário aqui hoje, de tarde ele está pagando cerveja para mim no barzinho. O serviço é uma coisa, a amizade é outra, não podemos confundir isso. Por isso que eu chamo esse pilar social, é um dos mais importantes. Para você ter o respeito do funcionário, o funcionário te respeita. Nesse social também, você vai ter que ser um pouco meio surdo, fingir que algumas coisas não chegam ao seu ouvido, faz vista grossa, por exemplo. Você vai ouvir muito aí, o cara aí não sabe trabalhar, o encarregado não sabe trabalhar, isso aí você vai escutar muito. Se você for dar ouvido para conversinha, aí você acaba atrapalhando o social, que você vai querer ser vingativo, esses trem. Não misture isso. Mau caráter existe em todos os lugares. Isso aí é gente que não tem condições, não tem conhecimento e às vezes quer puxar o tapete do outro, é o que mais tem na obra. O cara ficha de patrulheiro quer ser encarregado, não, então tem que fichar de encarregado, né? O cara ficha de laboratorista quer ser encarregado, né? Tem que fichar de encarregado. O cara ficha de top-off quer ser encarregado, não, ficha de encarregado. Agora,
ele vai fichar ficar puxando o tapete do encarregado, vai fichar de patrulheiro, ficar puxando o tapete do encarregado, isso não existe. Isso puxa muito de mau caráter. O comprometimento, pessoal. Pessoal, acho que vida de gerente, de líder, de encarregado, de engenheiro é simples, né? Não. O comprometimento é muito importante. Por exemplo, o colaborador deu 5, 6 horas, ele bateu o cartão, acabou ali, ó. Acabou, tá tranquilo. Só amanhã, cedo, de madrugada, que ele levanta para começar a ter comprometimento de novo. O encarregado, o líder, ele tem que ter o comprometimento com a obra o tempo todo. O telefone não para de tocar. São cobranças de superiores, são funcionários que bebem e ligam reclamando da marmita, reclamando do lugar de dormir. E você tem que ser até um pouco psicólogo nessa hora. Tem que ter o jogo de cintura. Sem o jogo de cintura que está lá no social, fica difícil. Tem que ter e saber conduzir a situação. O comprometimento é muito importante. Tem encarregado aí que ficha na obra, aí 7 horas da manhã o pessoal já está agarrado, ele chega lá às 8h30. Não tem comprometimento com o serviço, então tende a ser conhecido como um mau gerente, tende a ser conhecido, porque o trecho é muito pequeno, como um péssimo encarregado, e tende o mercado de trabalho ficar pequeno para ele. Conhecimento, vamos abrir aspas aí. Conhecimento é um trem muito importante em qualquer função. Você não consegue fichar de laboratorista sem ter conhecimento em laboratório. Você não consegue fichar de gredista sem ter conhecimento em grade. Você não consegue fichar de topografia sem ter conhecimento em topografia. E assim por diante. Você não consegue fichar de operador de moto niveladora de base se você não é operador de base. Se você fichar, vai tender a perder o emprego. É por isso que eu digo, conhecimento é uma coisa que você tem que buscar. Mas eu vou ter que conhecer tudo. Não, o conhecimento vem com o tempo. Mas você não pode estacionar. Você tem que estar sempre buscando aprender. Porque hoje as coisas mudam muito rápido. Quem acha que sabe muito não sabe nada. Eu tenho mania de falar que eu aprendo até com o braçal. Às vezes eu tô aqui com um problema, o cara do nada, ele fala, por que você não faz isso? Eu ouço, falo, o cara deu uma dica boa. O que acontece? A gente aprende com todo mundo, mas o conhecimento, você tem que buscar ele. Ele não vem até você. Ele não vem, você tem que estudar. Se você quer ser um bom encarregado geral de obras, o que você tem? Você tem que estar buscando aprender laboratório, aprender topografia, colar no seu laboratorista, colar no seu topógrafo, fazer uma amizade legal e buscar o conhecimento. E assim por diante em todas as áreas que estão. E com os anos, isso vai sendo natural, ele vai chegando natural, você vai aprendendo, você vai aprendendo sem ver. Ok? Então essa foi a primeira questão. Demorei muito porque, gente, o legal desses exercícios respondidos aqui, que ele vira mais que uma aula lá no curso. Parece que fica muito mais melhor de explicar. Eu estou aprendendo ainda, eu não sou professor, eu aceito dicas de vocês, eu estou aprendendo, eu estou fazendo para passar essa oportunidade para quem quer aprender através do meu conhecimento. Lógico que eu estou correndo sempre atrás, que a gente não sabe tudo, acabei de falar agora. Então, eu aceito dicas que sejam construtivas, entendeu? Vamos lá. Complete a frase abaixo. Não existe um bom gerente sem uma boa equipe. E não existe uma boa equipe sem um bom gerente. É o que a gente acabou de falar. Esse é o social. Cai dentro do pilar de social. Então, acaba a obra, o cara fala assim, não, eu fiz a obra, não. A minha equipe fez a obra. Entendeu? É uma feiura o cara que fala isso. O engenheiro, às vezes, vai na obra 2 vezes por semana e fala, eu fiz a obra. Ele até pode falar, porque o CREA é dele. Até entenda um pouco que a responsabilidade daquela obra é toda dele. Mas o encarregado,
ele tem que levantar, exaltar a equipe dele junto com ele. Isso é importante para pegar a confiança dos funcionários. É tipo, tem encarregado que você escuta da boca dele assim, minhas máquinas, a minha máquina. O cara não tem um parafuso e fica falando dessa forma. Então a gente tem que saber se portar. Porque você está perto de um dono da empresa, perto de um superior, você fica falando, minhas máquinas, minha máquina. Os caras percebem isso. Aí os caras já te acham com um pezinho lá na frente, né? Gente, às vezes eu não uso as palavras certas. Eu sou um cara muito simples, cara. Antes de bolar o curso, eu sempre falei isso nos meus vídeos do YouTube. A maneira que é ensinar de maneira simples, do jeito que a gente fala no campo. Às vezes eu falo errado, vocês vão me perdoando. Às vezes falta alguma palavra mais correta. É isso que eu aceito sugestões. Qual sentimento o gerente nunca deve promover em sua equipe? O sentimento de medo, cara. Você nunca deve promover isso na sua equipe. Parecer um carrasco para eles. O cara trabalhar com medo. E isso é complicadíssimo. Isso prejudica muito o gerenciamento de uma obra. Porque o cara, a maioria, vai trabalhar revoltado com você. Vai trabalhar porque tem a obrigação de trabalhar. E sempre que puder dar um nó, vai dar. Porque acaba tomando uma birra do gerente. Então nunca provoque esse sentimento nos seus colaboradores. Como um bom gerente deve agir com sua equipe? Aqui, ó. Você viu que eu botei as perguntas assim, sempre dando sequência, né? No mesmo assunto. Resposta. Deve agir com humildade, saber escutar e estar próximo aos seus colaboradores para criar uma relação de confiança. Então, quando você interage com os seus colaboradores, que você conversa, escuta, aconselha, você gera essa relação de confiança. E criando essa relação de confiança, é que eu te falei, o cara trabalha para você estando na obra ou não, estando em outra frente, o cara está trabalhando como se você tivesse. É muito importante isso. Agora, também deixando bem claro, você deve escutar o colaborador, ouvir o colaborador, mas sobre o assunto de trabalho em relação ao trecho, você tem seus líderes, que seja o operador da motonniveladora, que seja o topógrafo, que seja o laboratorista ou até mesmo os encarregados de frente, sobre os assuntos do serviço, você deve tratar com eles isso. Não deve tratar assunto de serviço com o colaborador abaixo da hierarquia, porque senão vai virar uma bagunça. Você pode falar com ele de pescada, você pode falar com ele sobre família, sobre religião, mas você não deve conversar tipo assim, ó, eu tenho um líder aqui nesse trecho aqui que está tomando conta de uma patrol, de um pipa, está tomando conta de 5 caminhões. Aí eu chego no caçambeiro e falo assim, ó, hoje a gente vai fazer isso e isso, e você passa para eles fazer isso e isso. Já vai gerar um ciúme do líder. Vai virar uma bagunça, porque o outro já vai implicar com o caçambeiro, porque o caçambeiro tá dando tiro, coitado, nem tem culpa, foi falado para ele falar. Então, se você fizer isso, você acaba bagunçando a sua obra. É como se você sentisse na pele a mesma coisa, você é encarregado geral. Aí o engenheiro passa, conversa com todo mundo, dá tiro em todo mundo e não fala com você. Aí você chega na frente do serviço, o cara tá fazendo um serviço, a quem mandou você fazer assim? Não, o engenheiro passou aqui e falou que é para fazer assim. Então nunca, certo? Aí, deixa eu ver aqui, peraí. Vamos ver a próxima pergunta. Qual a condição básica para o profissional atuar na sua área ou função? Gente, eu já respondi isso na pergunta passada lá. Ter conhecimento técnico, né? Cara, tem muitos encarregados topíssimos aí. Os caras sabem movimentar uma obra legal, muita obra roda perfeito, roda como se fosse um carrossel, uns caras da antiga, mas você pergunta para ele qualquer coisa de laboratório de topografia, ele dá um passo atrás. Imagina esses caras com conhecimento técnico.
Então busque conhecimento técnico. Conhecimento técnico, qualquer função é básico. Vou te dar um exemplo que você vai ter no seu dia a dia como líder, tinha que ser básico e obrigatório isso. Eu tô aqui com 10 motos niveladoras na obra, aí o cara passa o rádio para mim. Kleber, o cara operador de 20 anos de patrol, super operador, produtivo, mas liga para mim, Kleber, a máquina acendeu uma luz aqui, que luz que é essa? Aí vai desenhar, vamos falar que tipo que é a luz. Pô, o cara tem 20 anos de patrol e não conhece o painel da máquina. Falta de interesse. Aí um cara desse quer chegar a líder, você não deu conta de conhecer nem a máquina que ele trabalha, gente. Se você está no curso operador, repense. Toda máquina tem um manual, e o manual tem todas as explicações do painel. Inclusive, eu até vou fazer um vídeo falando sobre isso no YouTube e vou dar uma aula de simbologia lá. Cara, é básico, é básico. Eu estou dirigindo meu carro, é básico. O meu carro acendeu uma luz e eu tenho que saber o que é. Se eu não souber, vou lá no manual caladinho. Eu tenho até vergonha de falar para os outros. Vou lá no manual caladinho e vou ver qual que é a luz. Pô. Isso é básico. Desculpa ter o meu jeito de falar, mas isso não dá para entender. Ter conhecimento é ter. Presta atenção nisso aqui, ó. Visão, cara. Visão. Eu chamo visão até de inteligência. O cara que tem visão, ele consegue ver aonde ninguém vê. Por exemplo, como que você vai ter visão? Cara, estudar o projeto da sua obra, conhecer o estaqueamento da sua obra, conhecer os problemas da sua obra. Porque tendo isso, você tem visão aonde atacar, você tem visão de se empipinar essa frente aqui, você já tem que ter a visão, ó, já tem que estar pensando, ó, deu problema aqui, quebrou um equipamento aqui, eu posso fazer aquilo, ou então eu posso mudar a frente para lá. Então visão, cara, visão é tudo num líder. A visão eu acho que é uma das coisas mais principais. Você como encarregado geral, você tem que pensar, se você quiser estar bem, você tem que aprender a pensar na frente do engenheiro e da fiscalização. Você tem que aprender a pensar na frente dos seus colaboradores. Você chega ali, o colaborador parou, pô, Kleber, eu não sei mais o que fazer, acabou o serviço aqui. Você tem que ter visão, já saber onde você vai colocar ele. Isso é importantíssimo. Criatividade, muito interessante a criatividade também, saber criar, saber dimensionar o equipamento de forma correta. Esse negócio de dimensionar equipamento, a gente vai falar mais na frente, mas isso é uma coisa, a gente vai dar umas sugestões e tal, mas isso é uma coisa que cada obra é uma obra, cada obra tem seus equipamentos, então isso é uma coisa que o encarregado vai ter que aprender a fazer sozinho. Capacidade de ouvir e falar quando é necessário. Tem uma reunião ali dos chefões da empresa, os engenheiros, chama o líder, eu quero que ele participe, eu quero que o encarregado geral participe. Aí chega lá, o povo tá falando, o cara nem acabou de falar, ele tá taiando no meio, querendo impor as ideias dele. Gente, calma, tudo tem sua hora e seu tempo. Ter capacidade de ouvir. É muito melhor escutar, parar um pouquinho, pensar para depois falar. Não fale nada no bom português, assim. Não fale nada de supetão. Você está conversando aqui com o engenheiro aqui, ou com a chefaiada lá, só fala quando fala o necessário. As suas palavras podem te prejudicar. Às vezes a sua ideia é de ajudar, mas toma cuidado para não falar besteira. Se prepara para uma reunião. Se tem problemas, pensa nesses problemas, pensa nas soluções. Por que não tem as soluções? Para depois você expor elas lá. A paciência. Nossa, a paciência também. Paciência o cara tem que ter demais em tudo no dia a dia. Você chega ali, o funcionário, igual a gente está falando do funcionário, o funcionário está fazendo uma coisa errada, você já chega bravo, perde a paciência. O que acontece?
você vai quebrar o clima, ficar batendo boca. Eu, como encarregado, eu não bato boca com o funcionário de forma alguma, independente da situação, se ele é o catador de raiz ou se ele é um líder meu. Eu converso, bater boca não, discuto assuntos. Para bater boca, eu prefiro dispensar e sair, continuar a amizade, né? Então, a paciência é muito importante, a paciência do dia a dia. Você vai ter cobranças, o engenheiro vai ver, o engenheiro fica só lá no escritório, isso é problemas do dia a dia, não tem que ter paciência. O engenheiro fica só lá no escritório, querendo produção, fazendo gráfico de produção, fazendo produção. Aí o que acontece? As suas máquinas estão tudo quebrando, está tudo sucateado, os caminhões não prestam. Ele sabe disso, todo mundo sabe disso, mas ele quer a produção. Por que ele quer a produção? Porque a obra tem um custo fixo. E aí você tem que ter a paciência de saber que ele está errado e tentar explicando para ele devagarzinho até ele entender, porque ele é seu superior. Se você for peitar de frente, você vai perder o emprego, né? E perder o emprego bate na madeira aí, ninguém quer, né? Então tem que ter paciência e saber argumentar. Isso é muito importante, você saber argumentar os problemas do dia a dia, mas tem que ter paciência para ter essa argumentação. Programação e objetividade. Esse negócio aqui, ó, é muito importante para um líder. Se programar, é o mesmo assunto que eu disse da visão. Ter a visão, estar programado para problemas, programar o dia de amanhã. Quando parar as máquinas hoje, 6, 7 horas, 10 horas da noite, não sei até que hora você vai rodar, você já tem a programação do que vai fazer amanhã. Chegar primeiro no pátio, como eu disse na questão anterior, e já está com essa programação na ponta da língua, ok? Isso aqui é uma pergunta que eu botei porque a gente mexe com infraestrutura, saber o que é infraestrutura, pelo menos o básico a gente tem que saber, né? O que é infraestrutura de modo geral é o conjunto de elementos que estimula o desenvolvimento socioeconômico de uma região. Quais são as 4 áreas macros da infraestrutura? Saneamento, transporte, energia e telecomunicação. Então, isso eu botei porque a gente mexe com infraestrutura, é o básico, a gente tem que saber o que é infraestrutura.